Olá pessoal, então vamos lá, voltando ao assunto sobre os componentes, os fatores desencadeantes do ego. Tem mais uma aqui que eu acho que com certeza advém do ego, né? Que é a arrogância ou a prepotência, né? Então pessoal, o que a gente poderia conversar sobre o termo arrogância? Bom, no meu modo de entender, né? A arrogância ela se alimenta, né? Como eu falei, ela se alimenta do egocentrismo, né? Do ego, né? Ou seja, da falta do homem em servir com altruísmo, a ausência de amor a si e como próximo, né? Eu acho que o exercício da consciência de que o homem é perfeito e supremo, galera, sobre todas as coisas, o coloca como Deus. Não sei, visto que nessa tal correlação, visto que se acende o poder de ser e ter seu conhecimento no mais alto grau de inteligência adquirida, faz dele um ser arrogante, prepotente, né? Mesmo porque a etimologia da palavra arrogante se originou do latim adrogare, né? E essa conceituação do latim adrogare significa para exigir, ou seja, o ser humano ele exige que o mundo o reconheça como ele é. E aí como ele acha que ele tem que a personalidade dele essa é a melhor do que a dos outros, e essa é a personalidade que tem que ser no mundo, que é o que ele apresenta como traço característico da personalidade dele, ele acha que os outros não merecem as outras personalidades. Não? Quer dizer, ele impõe aquilo como uma verdade absoluta de um traço de personalidade dele, né? E acha que as regras da sociedade, as regras sociais, a moral que já existe no Estado, no país, as características associadas a dele são absolutamente contrárias à dele. Quer dizer, se as regras sociais indicam que as características associadas ao sentimento de arrogância é positiva, que é o que a sociedade coloca, que as leis colocam, que a moral coloca, que a ética coloca, né? Mas ele acha que é o contrário. Então, ele acha que a sociedade não é merecedora disso. Ou seja, ele tem opiniões completamente antagônicas à moralidade, visto que a própria ética dele, que é os princípios e valores intrínsecos dele, são totalmente contrários à moral da sociedade. Quer dizer, então, eu acho assim, né? Então, como ele não vai mudar, dificilmente uma pessoa muda em relação a isso, porque é um antagonismo, uma dualidade entre o que ele acha e o que a sociedade coloca como regra pré-estabelecida, né? É uma característica que, para mim, é totalmente negativa da pessoa. E essa pessoa, com certeza, ela padece de falta de humildade, né? Justamente por isso, porque ela se sente superior às outras pessoas, não é verdade? Então, galera, eu acho assim, eu acho, então, como eu falei, se você, quando o homem acha, na verdade, que ele é perfeito, pessoal, né? Ou seja, ele acaba estagnando o seu conhecer. Concorda ou não? Como é que eu vou dizer? Contrariando os filósofos que realçam aquela questão do quanto mais sei, nada sei, não é verdade? Quer dizer, se existe de fato toda essa história construtiva do passado, onde os filósofos implantavam esse quanto mais sei, nada sei, os próprios filósofos já diziam que a arrogância, né, por si só, ela é uma estagnação do crescimento, da reformulação moral do ser. Concorda? Para mim isso é claro, cristalino, límpido. E isso é ser sábio, né? O conhecimento e a sabedoria ela tem que estar junta, ela não pode estar desassociada do todo, né? Eu acho que todo mundo deveria melhorar o seu conhecimento e passar esse seu conhecimento que você adquiriu, porque senão vai virar inveja, individualismo, egoísmo e uma série de coisas para competir com a sociedade, assim como você também não está sendo sábio, né? Porque você não tem humildade, você é arrogante. Porque se você é omisso por esconder informações, então onde está seu, o que adianta esse seu conhecimento? Vai agregar esse conhecimento para quem? Para a sociedade ou para você mesmo ou para os seus amigos só pela própria conveniência do que é para mim? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? E mais? Eu acho que
eu acho que é isso que eu entendo como arrogância, prepotência, que eu estou tentando enfatizar ao máximo para mim essa questão que para mim está muito clara, né, da dualidade do ser. Então, não sei, eu acho que se eu adoro filosofia, teosofia, antropologia e todas essas questões, medicina alternativa, todos esses componentes que integram a nossa existência, né, para tentarmos nos elevar como um todo, e ao invés de nos isolarmos do ser supremo, porque se nós somos seres, é porque somos supremos em alguma determinada situação da nossa vida, concorda? A gente não é uma energia somente densa, a gente é uma energia fluídica, a gente é uma energia material e uma energia imaterial. Mas tem gente que não concorda, mas tudo bem. Então, eu acho que você precisa sim então agregar essa informação linda e maravilhosa sobre a qual eu corroboro dos filósofos quando dizem quanto mais sem nada ceia, né? Então, se uma pessoa não tem sabedoria, ela com certeza ela vai ficar obscura, né, de sua vivência, porque ela está vivendo totalmente antagônica à situação real da coisa, né? Totalmente intoxicada pelo materialismo e pelo consumismo, né, das paixões capitalistas. Quer dizer, todos aqueles vícios e aqueles pecados da alma que eu falei anteriormente, eles também estão vinculados a esse pecado que é a arrogância, né, a prepotência, ao ser soberbo, né, o orgulho, a presunção. Concordo? A única coisa que eu não concordo muito, que a sociedade encara como característica associada à arrogância ou à prepotência, é a questão do vaidoso, né? Eu acho que depende, né? Depende da questão. Se você é uma pessoa extremamente vaidosa no sentido negativo, da destruição, de passar por cima do outro, aí sim entra na característica da arrogância e da prepotência. Mas eu acho que não vejo um atenuante muito grave de você ser vaidoso, né? Assim como a questão da ambição, que eu falei no outro vídeo. Você pode ter uma ambição, assim como eu posso ser uma pessoa vaidosa, desde que isso não me atrapalhe, desde que eu não utilize de má fé, né? Então é isso, galera. A questão sobre prepotência, sobre arrogância, né? Isso pra mim não tá com nada, né? Com certeza a gente precisa melhorar muito essa questão de sermos menos arrogantes, menos prepotentes, olharmos menos para o nosso umbigo e olhar mais para o coração, o seu próprio coração e para o coração do outro. Praticar caridade construtiva, ajudar as pessoas, enfim. Como eu falei, se você carece de humildade, então como é que você vai ser cristão? Verdade? Como é que você é uma pessoa religiosa? Como é que você é uma pessoa bondosa? Como é que você vai amar o próximo como a ti mesmo se você carece de humildade? Então, isso aí já diz por si só, né? Você já quebra um monte de paradigma, você já quebra um monte de atenuantes sobre a sua própria pessoa. Então é isso, galera. Vamos falar de outros assuntos ainda. Acho que nós ainda temos alguns outros componentes desencadeadores do ego para discutir. Então fica por aí. Acho que é o suficiente sobre a questão da prepotência e da arrogância. Então troca uma ideia comigo aí embaixo e a gente se fala por aí. Beleza, galerinha? Um abraço. Beijos.